Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um super pré-prova por aqui. Esse que é o nosso encontro de todas as semanas. E para você que não sabe, um pré-prova ele é um arquivo que eu preparo especialmente para você que tem as questões que foram cobradas lá na semana anterior, lá na sua prova do CPA 10 e do CPA 20. Talvez você saiba disso, mas eu gosto sempre de lembrar que CPA 10 e CPA 20 acessam naqueles temas incomuns, por exemplo, sei lá, banco comercial, as duas certificações acessam o mesmo banco de questões. Então, não é incomum a gente ver questões idênticas em ambas as certificações. É justamente por isso que eu entrego isso num mesmo arquivo aqui no nosso pré-prova. É muito louco isso, mas não existiam os pré-provas, hoje parece algo normal, não existiam, eu os criei e já estamos em 81 edições, 81 semanas, sempre pontualmente entregando aqui para você. Preciso te lembrar que se você quer receber em primeira mão o PDF dessas questões, para tentar treinar sozinho ou sozinha em casa antes de vir para cá, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você tem o link do meu canal do Telegram, onde eu entrego sempre o PDF para você tentar resolver sozinho. Por que é bacana você tentar resolver sozinho? Porque assim você tem um pouco mais de dificuldade, logicamente, e aí ao vir para cá, recebe a minha explicação e acaba ficando bastante mais tranquilo para você entender e também fixar o conteúdo. Lembrando, tá? Todas as questões que estão nesse pré-prova foram cobradas na semana anterior. Se você tiver qualquer dúvida, chama o estagiário aqui nesse WhatsApp. Tem também uma inovação, assim como os pré-provas, as aulas em áudio, lá no Spotify, no Deezer, todas as outras plataformas, as aulas em áudio para você ouvir, seja lá onde for, na academia, no carro, no avião, no metrô, lá naquele jantar chato de família, não sei. Mas você tem sempre acesso às aulas em áudio, basta procurar pelo meu nome por lá. Tem esse canal que você está aqui e tem também o meu Instagram, onde eu entrego também bastante conteúdo sobre certificações e educação financeira, @professor Lucas Silva. Antes de começar, eu quero dar um aviso bem importante para você que está vendo esse pré-prova agora, no dia 20, que dia é hoje, gente? 26 do 11, tô bem perdido aqui. No dia 26 do 11, que é o seguinte, nós estamos em semana de Black Friday, ou seja, até sexta-feira, no dia 29 do 11, portanto, todos os meus cursos de certificações financeiras, os MBAs, as mentorias, o Shark Club, tudo está com 30% de desconto. Nunca fiz Black Friday na minha vida, na minha história, e agora estou fazendo, e é um momento histórico. Então você tem essa chance de fazer parte dos meus cursos com um valor muito atrativo. Esses cursos são os que mais aprovam nesse país. Lê esse QR Code agora e venha estudar comigo. Lembrando, os cursos que estão no Black Friday são os cursos tradicionais, os cursos que você tem acesso a todas as vantagens dos meus cursos, inclusive apoio e orientação diretamente por WhatsApp comigo, beleza? Bora começar, só se for agora. Vamos lá. Bora lá então para a questão de número 1 e ela fala o seguinte: o estagiário vendeu ações na Bolsa de Valores conforme o quadro abaixo. E a grande pegadinha é o seguinte: estagiário, logicamente, é uma pessoa física, na sua prova vai aparecer um investidor pessoa física, tá? E o investidor pessoa física, quando ele tem vendas abaixo de 20 mil reais dentro do mês, Day Trade é uma exceção para isso, o Day Trade não tem essa isenção, mas se ele fez então em ações normais, né, uma venda bruta de até 20 mil reais dentro do mês, ele está isento de imposto de renda. Por que essa ideia? Por que existe isso? Entende a lógica, assim você não precisa decorar nada. A ideia é que é o seguinte, para um pequeno investidor que vende até 20 mil reais, se não é um valor muito grande, esse cara vai ter isenção de imposto de renda. Perceba que o que importa é a venda bruta que ele teve e não o lucro. Não me interessa o lucro que ele teve, interessa a venda bruta. Então, a prova tenta te confundir, te colocando, por exemplo, em dezembro, 16 mil de lucro. Bom, aqui é a grande confusão, né? Só que, em dezembro, ele teve 16 mil de lucro, que é abaixo de 20. Mas o que importa não é o lucro, é a venda total. Então, nos meses que eu tive abaixo de 20 mil reais de venda bruta, são os meses que eu estarei isento como pessoa física. Lembrando, Day Trade não tem essa isenção, ok? Portanto, novembro e janeiro é a resposta para você. Então, letra A de amor é a resposta da número 1. Bora para 2? Bora lá. Número 2.
O estagiário é um investidor da Shark Corretora e seu assessor de investimentos ofertou um aporte em títulos hipotecários, emitidos por empresas da Europa. Ele, porém, decidiu não realizar esse aporte nesse tipo de título, pois associou a recente crise que vem assolando o continente europeu. Essa decisão de não investir pode ser explicada por qual heurística? Bom, olha só o que acontece, tá? Ele foi impactado por algo recente, por algo de agora. Por que recente? Porque ele está sendo impactado pela crise na Europa que está, como a própria questão trouxe, ó, assolando, ou seja, nesse momento impactando, nesse momento incomodando, nesse momento atingindo a Europa. Não foi algo do passado, lá de 40 anos atrás, é algo recente. E se está recente, está perto. E se está perto, eu posso pegar, porque está perto, está disponível. Tudo que está disponível está perto. Então, se está perto e está disponível, é disponibilidade. Esse é um macete para você responder essa pergunta. Disponibilidade. Você pode confundir com representatividade, mas não é a resposta. Mas deixa eu te explicar por que não é. Representatividade é quando você fala assim: nossa, você lembra aquele corpinho antigo, aquele cara que é muito importante para você, você fala assim: ai, ele representa tanto para mim. Quando você tem um corpinho que representa muito para você, um crush, ele é um cara muito importante há muito tempo. Não é uma pegadinha que você estava na noite ali, deu uma olhadinha no pessoal. Isso é recente, isso está disponível. Representatividade representa muito, é algo muito distante. Há muitos anos eu compro Ambev. Há muitos anos eu tomo Heineken. Há muitos anos eu culturalmente gosto dessa empresa. Representatividade. Decidi hoje porque vi numa notícia no jornal. Disponibilidade. Fui afetado por algo que aconteceu hoje. Disponibilidade. Porque está perto, tá bom? Ancoragem é quando eu estou ancorado num preço, né? Só compro dólar quando voltar aos R$4. Só vendo Petrobras quando chegar em R$10, seja lá como for, ancorado em alguma coisa. E a aversão à perda é quem mantém posições perdedoras e se desfaz rapidamente das vencedoras. Beleza? Então, dedicada a resposta para você. Número 3. Essa aqui é boa, hein? Caiu semana passada, o aluno me trouxe. Eu, sinceramente, não achei muito em um nível de dificuldade que deveria trazer dúvida para ele. Mas ele me trouxe, eu trouxe aqui para vocês, porque efetivamente se deu uma complicada lá, a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Vamos lá. Um determinado país, nesse caso Sharkland, emite títulos de dívida para financiar a sua dívida, lógico. Atualmente ele possui títulos emitidos dentro do próprio país, que é o que chama de dívida interna, e títulos emitidos para investidores do exterior, dívida externa. Então deixa eu explicar isso aqui do seu ponto de vista lógico, tá? Pega o Brasil. O Brasil hoje, ou há muito tempo, não só hoje, né? Ele é um país deficitário. Ao ser um país deficitário, ou seja, falta dinheiro, tem o déficit, tá? Eu preciso emitir títulos para financiar a minha dívida. Eu emito títulos para você, você me dá o seu dinheiro, eu estou financiando a minha dívida. Esse título, quando é vendido aqui dentro do Brasil, quando eu ou você compramos esses títulos, são títulos públicos federais, se diz que isso é dívida interna, porque o Brasil emitiu, o governo brasileiro emitiu aqui dentro do próprio Brasil. Nós financiamos o governo. Quando isso é emitido, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tá bom? Ou seja, no exterior, isso é chamado de dívida externa. Porque o Brasil, às vezes, vai para o exterior emitir títulos. Porque nem sempre todo o seu estoque de títulos... Nossa, faltou 50 bilhões de reais no orçamento de 2024, por exemplo, agora esse ano que vai fechar. Faltou 50 bilhões, é um exemplo. Não necessariamente eu vou conseguir vender tudo isso aqui no Brasil. Para o Lucas, para você, talvez os investidores brasileiros, os fundos brasileiros não tenham dinheiro suficiente para comprar ou não queiram comprar. Então o que o Brasil faz? Emite também no exterior, no que chama de dívida externa. Então aqui é dívida interna, aqui de dentro, né? E aqui é dívida externa lá de fora. Beleza? Legal. E eu tenho fundos de investimentos que compram somente títulos públicos de dívida externa. E esses títulos são chamados de títulos de renda fixa, dívida externa, que é justamente a resposta D.
tá bom? A questão trouxe, ou o aluno que me trouxe, disse que se confundiu com fundo cambial, porque era negociado no exterior. Olha, mas eventualmente é em outra moeda. Caramba, o investidor vai comprar outra moeda. Não, isso não é um fundo cambial. Fundo cambial é que investe em moeda. Tá bom? Fundo cambial investe em moeda. Esse fundo investe em títulos públicos, só que são emitidos no exterior. Tá bom? Fundo de dívida externa. Beleza? Dei de dado para você. Que, aliás, é o campeão dos meus gabaritos, né? Se tiver que chutar no meu pré-prova, chuta para D. Mas aluno meu não chuta, né? 4. O estagiário possui uma empresa, a Shark Exportações. Essa empresa, então, portanto, é uma pessoa jurídica, e foi assim que a prova trouxe para você, tá? Que era uma pessoa jurídica, investidor. Essa empresa fez uma única aplicação em fundo renda fixa de curto prazo, sem carência, no valor de 10 mil. Durante o período em que não realizaram nenhum tipo de resgate desse valor, esse investidor, que é o contribuinte, pessoa jurídica, né? Ele é uma empresa, que é a Shark Exportações, e ele é o contribuinte por quê? Porque ele contribui para o fisco, né? Ele contribui para a fazenda, ele contribui pagando o seu imposto. Será tributado pelo Come Cotas com qual periodicidade? Tá, beleza. Vamos entender aqui que é o seguinte, tá? Deixa eu pegar uma folha em branco aqui para explicar para você. Um fundo, quando ele é curto prazo, o que acontece? Se eu ficar até 180 dias nesse fundo, ok? Eu vou pagar 22,5%. Se eu ficar mais de 180 dias até o infinito, eu vou pagar 20%. Observe que, se é um fundo longo prazo, que não é esse caso aqui, no fundo longo prazo eu teria as 4 alíquotas do imposto de renda. 22,5%, 20%, 17,5% e 15%, né? Então, num fundo de curto prazo, você não vai ter as 4 alíquotas do imposto de renda, você vai somente até a segunda linha. E o Come Cotas, em um fundo de investimento, o Come Cotas, que é a antecipação do imposto, é sempre pela menor alíquota possível. E esse é o pega-ratão, porque você se confunde e crava 15%. Mas 15% é quando ele for longo prazo. Curto prazo não chega até 15%. Curto prazo ele vai somente até os 20%. É justamente por isso que o Come Cotas de um fundo curto prazo é 20%. Porque o curto prazo só vai até a segunda linha do imposto de renda. Essa é a ideia. Ok? Então, o Come Cotas é cobrado quando? Semestralmente, né? Em maio e novembro. Você lembra, né? Maio é o mês das noivas, mês do casamento. Novembro, mês dos finados. Então, as duas mortes de uma pessoa, né? Quando ela casa e quando ela morre efetivamente. Então, é só lembrar essas duas datas, que é o Come Cotas, que é a antecipação do imposto. Portanto, semestralmente com alíquota de 20%. Não é anualmente, e aqui seria se fosse um fundo de longo prazo. Beleza? Show! Agora chegou a hora, logicamente, a gente ajudar o estagiário, que ele é o estagiário mais querido desse país. Eu não sei se você sabe ou não, deixa eu te contar uma coisa. Cara, o estagiário ele recebe convites para jantar, né? Recebe mensagens carinhosas, então deixa um likezinho para ele. Não tô pedindo para você jantar com ele, não, pedindo só apenas você deixar um like nesse vídeo. Bora lá? Bora! O estagiário está em uma conversa com os amigos sobre fundo de investimento imobiliário. Ele faz algumas afirmações. Pois bem, deixa eu pegar uma folha em branco aqui para explicar para você sobre fundo de investimento imobiliário. Fundo de investimento imobiliário, então, como o próprio nome diz, é um fundo que investe em imóveis. Pô, Lucas, maravilha, legal. Isso eu já sabia, mas calma que tem mais, tá? Esse fundo, ele vai ter duas formas de você ganhar dinheiro com ele. Ele é obrigado a distribuir 95% do seu lucro líquido para os cotistas, né? No que chama de rendimentos, como se fosse um dividendo de uma ação. Então distribui todos os meses aqui dinheiro para o investidor, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica, tudo bem? Esse dinheiro que ele distribui mensalmente, esse lucro, esse dividendo, se você for pessoa física, você está isento de imposto de renda.
Claro, tem as 3 regras que o fundo precisa cumprir, né? Você não pode ter mais de 10% do total de cotas, né? Como queiram, tem que ter pelo menos 100 cotistas e tem que ter um fundo negociado em bolsa ou balcão. Se você é pessoa jurídica, você vai pagar 20% sobre esse rendimento, beleza? Legal. Outra forma de você ganhar dinheiro, então, na primeira forma de você ganhar dinheiro, você tem que manter, né, a sua cota para você ganhar essa rentabilidade. Outra forma de você ganhar dinheiro, vou botar aqui GK, é ganho de capital. O que é ganho de capital? Ganho de capital é você vender a sua cota, ou seja, você abre mão da sua cota por um valor mais caro do que você comprou. Então você compra a sua cota por 10 e vende por 30. Ganhou dinheiro, ganho de capital. Esse ganho de capital é tributado em alíquota única de 20%. Seja você pessoa jurídica ou pessoa física. Legal, então de novo, 2 formas de você ganhar dinheiro em fundo de investimento imobiliário. Através da distribuição dos rendimentos, dos dividendos e através do ganho de capital. Beleza? Legal. Pessoa física pode ser isento na distribuição dos dividendos, desde que o fundo cumpra aquelas 3 regras lá que eu citei ali antes. Legal. Aí, dito isso, olha o que a questão trouxe para nós. 1. Os lucros auferidos pelo fundo, quando distribuídos aos cotistas, será tributado, ou serão, né, melhor dizendo, a alíquota de 15% retido na fonte. Não é 15%, é 20% se for pessoa jurídica e isento se for pessoa física. Em geral é isento, tá? Que são com as 3 regras, tá? Mas tem que cumprir as regras. Então aqui está fora. 2. Quando o cotista for uma PJ, se tratará de uma modalidade de isenção de investimento para os ganhos de capital e também distribuição dos rendimentos. Não, PJ nunca tem isenção. Quem pode ter isenção, se o fundo cumprir as regras, é a pessoa física. Há 2 fatos geradores para a tributação: a distribuição dos lucros e também a obtenção de ganho de capital na alienação. Alienação, o que é alienação? É venda, tá? Quando eu estou alienando uma ação ou um título, estou vendendo, tá? É diferente do conceito lá de empréstimo que eu estou colocando como garantia, tá? Então, C de casa é a resposta para você. Eu estou acostumado com D, que eu queria botar D. 6. O estagiário decide fundar um banco múltiplo. Lembra o que é um banco múltiplo? Um banco múltiplo é aquele que tem 2 ou mais carteiras, ok? Então, múltiplas funções. O banco múltiplo é a ideia de você ir num banco e conseguir fazer tudo o que você quer fazer. Então, você vai num banco grande hoje, você consegue ter cartão de crédito, ter o seu financiamento imobiliário, ter a sua conta corrente, ter o seu fundo de investimento, ter, eventualmente, fazer um leasing, tudo num lugar só. Isso é um banco múltiplo, múltiplas funções. E esse banco possui, então, as carteiras comercial, que me permite captar por depósito à vista, né, aquilo que entra em conta corrente, de investimento e de crédito imobiliário. O que ele está autorizado a fazer? Bom, 1. Atuar como agente underwriter. Underwriter, the books on the table, under, embaixo, writer, escrever. Ó, escrever embaixo, subscrever. O que é subscrever? Processo de subscrição é um processo quando eu compro ações de alguma empresa que está abrindo seu capital. Então, quando uma empresa decide abrir o seu capital, tá aqui uma empresa decide virar uma sociedade anônima, quer abrir o capital, vender as ações para os acionistas, por exemplo, a Vale um dia abriu capital, a Petrobras um dia abriu capital, a Gol um dia abriu capital. Então, abriu capital, quando alguém pode comprar, você tem que fazer uma operação de underwriting, que é ir para o mercado fazendo um processo de subscrição. Essa operação de underwriting, que é ir ao mercado vender as minhas ações, ela é coordenada por um banco de investimento, tá? Então, ele atua como agente subscritor, como agente no processo de subscrição, que leva essa empresa para ser subscrita, assinar, subscrita. Eu assino que quero você. Subscrever, assinando que eu quero você, tá? Captar recursos por meio de nota promissória e debênture. Não, nota promissória e debênture são títulos emitidos por sociedade anônima não financeira, para quem não é banco. Então, é o meio de captar grana de quem é, da Gol, da Vale, etc. Que não é banco. Conceder crédito imobiliário? Sim, porque eu tenho a carteira de crédito imobiliário, portanto, 1 e 3 estão corretas. 1 e 3 estão corretas. A de amor é a resposta para você. Bora lá? Bora! 7. O estagiário foi nomeado como presidente do Banco Central. O estagiário está toda hora sendo promovido, né? Está numa reunião juntamente com seus diretores. Abaixo, listado alguns instrumentos de política monetária e fiscal. Monetária é quando eu mexo com os instrumentos do Banco Central, e política fiscal é quando o governo gasta mais ou menos, abre mão de receita. Por exemplo, quando eu
deixo isenção do imposto de renda, é política fiscal, né? Porque eu estou abrindo mão de arrecadar. Então vamos lá. Então ele dá 4 itens ali e fala, são itens de medida contracionista. Contracionista, contrair, reduzir, segurar. Eu quero reduzir o consumo, contrair o consumo, tá? Vamos lá. Aumentar a alíquota do IPI. IPI é Imposto sobre Produto Industrializado, incide sobre carro, incide sobre geladeira, etc. Se eu aumentar a alíquota do IPI, vai ter menos consumo? Vai. Estou contraindo o consumo. Perfeito. Aumentar depósito compulsório. Também adianta. A primeira é política fiscal, tá? O governo está arrecadando mais, teoricamente. Aumentar percentual do compulsório. Resolve? Resolve. E é uma política monetária. Eu aumento o compulsório, os bancos deixam mais dinheiro do Banco Central e ficam com menos dinheiro para emprestar. Perfeito. Aumentar gastos do governo. Isso é expansionista. O governo vai comprar mais, vai fomentar consumo. Tá fora. Política fiscal expansionista. Aumento da Selic. Também. Política monetária contracionista porque eu torno o dinheiro mais caro. Portanto, 1, 2 e 4 é a resposta para você. Bora para 8. Só se for agora. O Fundo Shark de investimento em direitos creditórios é um fundo que compra recebíveis de uma grande varejista do Brasil. Esse fundo deve ter pelo menos do seu PL investido em direitos creditórios. Complete a lacuna. Por exemplo, tá? Deixa eu mostrar aqui uma página em branco que é um fundo de direitos creditórios, tá? Vamos supor que você vai lá nas lojas Renner, tudo bem? E aí você compra em 10 vezes no seu cartão Renner. Você pode fazer em 10 vezes de R$100 nas lojas Renner, tá? A Renner tem, portanto, nesse momento, R$1.000, né? R$1.000 para receber de você. Esses R$1.000 é um recebível. Esses R$1.000 é um recebível. Recebível da Renner. É um direito que a Renner tem. Você vai pagar em 10 vezes, daqui para o futuro é sem entrada, e a Renner então tem 10 de 100, você tem lá R$1.000 de recebível. Só que a Renner, ela fala assim, caramba, eu queria esse dinheiro hoje para comprar mais roupa para botar na minha prateleira, que eu preciso continuar vendendo. Então a Renner pega esse recebível, que também é conhecido como direito de crédito, né? Como se fosse a maquininha do cartão de um restaurante, né? Esse direito de crédito que ele tem um direito de crédito sobre você. Pega esse recebível aqui e vende para um fundo que investe em direitos creditórios, que ele compra recebíveis, ele compra direitos de crédito. Esse fundo, então, coloca aqui no caixa da Renner hoje, estou inventando valores, tá? R$800, por exemplo, antecipando para a Renner vai lá e enche o estoque dela de novo, e o fundo recebe no futuro os R$1.000. Ou seja, o lucro do fundo nessa brincadeira foi R$200. Ficou para os cotistas, né? Estou brincando. Né? Estou inventando números, mas é mais ou menos isso. Então, um direito de crédito é um recebível que a Renner tem. Então, um fundo de investimento em direitos creditórios tem que ter pelo menos quanto? 50% em direitos creditórios. É o número mágico deles aqui. Tem muito que eu possa dizer para você, mas essa é a ideia, tá? 80% de renda fixa, 100% não tem nenhum, tá? 95% é quando ele for FIC, tá? Se ele for um FIC, fundo de investimento em cotas, tem que ter no mínimo 95% em cotas. Essa é a ideia, beleza? Dito isso, galera, mais uma vez quero convidar vocês para fazer parte de uma história chamada Black Shark, que é a semana inteira de 30% com desconto dos meus cursos. Eu nunca fiz isso e não farei de novo. Então venha fazer parte, esse QR Code aqui, dos meus cursos completos, os cursos que mais aprovam no país, todo o site, MBA, certificação, todos eles com valores muito especiais. Clica aí, vem comigo. Não perde tempo, só essa semana. Tchau. Fui. Valeu. Bora.